Olá, você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Hoje é a lição número 12 do trimestre que nós temos ensinado e aprendido sobre o Êxodo. E, gente, você já sabia que Moisés viu Deus face a face? Não dá para acreditar, né? Mas a Palavra de Deus hoje vai nos mostrar isso. Continue com a gente, você vai aprender muito mais sobre o Êxodo e tudo que Deus deixou para nós. Olá, que bom que você está aqui com a gente. Lição número 12. Já estamos chegando no final, já começa a falar assim, poxa, não tem mais, não dá para falar mais, né, sobre o Êxodo e tudo mais. Não se preocupe, essa lição e a da semana que vem vamos estar ainda abrangendo os textos de Êxodo e continue com a gente, não esqueça disso. E para você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, já fez a inscrição? Já deu o sininho ali do like? Você que está nos acompanhando sempre já sabe, tem que dar o like, tem que compartilhar. Esse é o momento. Se quiser dar um pause, compartilhe, se não, espera o vídeo terminar e compartilhe. E mais importante ainda é que outras pessoas sejam alcançadas por esse vídeo. E que bom que você está aqui. Bom, como sempre, nós temos amigos que nos assistem pelo mundo afora, né? E olha só de onde vêm os nossos amigos de hoje. Vou começar com Cristiane Mendes, lá de Portugal. Nós temos amigos pela Europa, pela África, Ásia, Oceania. O mundo assiste o Estudo Central. E você, muito obrigado por estar aqui, Cristiane. Nós temos também aqui do Brasil, né? O Lucas Alencar, lá do Amazonas. Genésio Mioto, de Caldas Novas, Goiás. Nós temos a Terezinha Pereira, de Ceilândia, Distrito Federal. Poxa, que gostoso ter vocês aqui, viu? E, por último, nós temos aqui o Vander Garcia, de Matias Barbosa, Minas Gerais. O Brasil inteiro está nos assistindo e eu tenho certeza que está atingindo a tua família, você, ao ouvir aqui nós falarmos do nosso maravilhoso Deus. Como sempre, o Estudo Central nunca é sozinho, nunca é uma pessoa só. Hoje eu tenho o privilégio aqui de ter dois pastores. Pastor Osmar, obrigado. Pastor aqui da Igreja Central de Sorocaba, nosso pastor que nos conduz. E hoje está aqui para junto compartilharmos o Estudo Central. Muito obrigado, pastor. Anderson, muito obrigado pelo convite de estar com vocês. Esse é um lugar muito querido, né? Estar com você aí, que é a nossa audiência. Você já é inscrito em nosso canal? Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Também ative o sininho e compartilhe, irmão. Compartilhe isso com o maior número possível de pessoas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, pastor. Obrigado por sempre estar aqui com a gente. E, especialmente hoje, estamos aqui com o pastor Jadson Encarnação. Ele esteve conosco algumas semanas atrás na Semana Jovem. Então, se você não assistiu, não teve oportunidade, ou assistiu, recomendo, assiste de novo, compartilhe os vídeos também da Semana Jovem. E eu tenho certeza que se você assistir, relembrar todos os temas que foram ditos lá, vai fazer a diferença na tua vida também. Então, pastor Jadson Encarnação, muito obrigado por estar aqui com a gente novamente. Obrigado pela presença e que bom compartilhar a Bíblia com o senhor. Maravilha, Anderson. Prazer voltar a essa igreja, prazer falar de novo com esse povo, com essa turma. Para tantos que acompanham a igreja, talvez não aqui presencial, mas pelo canal. Que bom poder voltar aqui. Foi uma semana realmente abençoada. Foi muito bom, né? Eu ainda carrego marcas e bênçãos daquela muito semana, bom, louvo a Deus. E vai ser muito bom poder voltar também ao Estudo Central. E o senhor é pastor da Igreja do Novo Tempo, no bairro Santana, em São Paulo, é isso, né? Espaço Novo Tempo Santana, Espaço em São Novo Paulo. Tempo. Então, quem quiser visitar o senhor... Estando na capital, ó, quando estiverem em Sorocaba, esse é o lugar para vir. Fechou. Mas quando estiverem na capital, Espaço Novo Tempo Santana, Rua Aviação número 60. Ali que a gente se encontra. Anota aí para ir lá endereço. visitar. Isso aí. Gente, e nós temos esse privilégio de tê-lo aqui, então, por favor, pastor Jadson, faça essa primeira oração para Claro, prazer. Vamos orar. Senhor Deus, nós já estamos na tua presença, acreditamos que o Senhor irá nos guiar. Te pedimos que esse estudo central traga ao coração dos nossos amigos, de todos que estão assistindo, a certeza de que o Senhor é um Deus que quer estar conosco, que nos ama, que nos guarda e que estará para todo sempre conosco. Nos abençoa nessa hora, que o Senhor nos use aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Lição número 12, aqui está o nosso guia de estudo. Se você não tem, no nosso descrição do vídeo aqui tem ali o link, que você entra na casa publicadora e
e ali você tem acesso à lição. Vai lá, acesse a lição 12, que tem como título Peço que me mostre a tua glória. Moisés, pastores, estava neste momento se relacionando intimamente com Deus, né? Porque já é o último terço da vida dele, né? 40 anos no deserto, ele vai passar, está passando esse momento, e se relacionando com Deus. E uma coisa que eu aprendi nessa lição, que eu achei fenomenal, que eu nunca tinha, prestado atenção, é que existia uma tenda onde Moisés, aqui na lição também fala Arão, também estava ali dentro dessa tenda, e Deus, através da nuvem, vinha e se posicionava ali e conversava com eles. E a partir dali, eles podiam ter um relacionamento íntimo com o próprio Deus. Olha que privilégio. Agora, como um leigo que eu sou, porque acabei de aprender isso estudando essa lição, e aí, esse contato era visual? O que servia esse contato? O que os pastores podem dizer para a gente? Por que precisava Deus ter esse contato com Moisés ali? Na verdade, a lição vai trabalhar como é que era esse contato um pouquinho mais para frente. Mas a confusão se dá porque o santuário também era uma tenda. Não é? E o santuário ele tinha 3 partes. Uma delas não era coberta, que era o pátio, que era o acesso, né, que todo mundo tinha, e etc. Ali, que os pecadores vinham e traziam sua oferta. Ali estava o altar de sacrifícios e a pia. E os outros móveis estavam dentro. Então, alguns chegam a dizer que ali era a tenda do encontro. Mas nesse caso específico aqui, não. Deus fez um lugar especial para que ele se encontrasse com Moisés. Primeiro, reconhecendo a autoridade de Moisés, acima do sumo sacerdote, que Moisés não era sumo sacerdote. E é interessante isso. Moisés, não, aliás, ele nem podia entrar. Exatamente. Depois a gente vai estudar na semana que vem sobre o tabernáculo, mas ele nem podia entrar. Exatamente. Então, reconhecendo a autoridade de Moisés, o Senhor fez um escritório. Não, você vai atender naquele escritório ali, porque ali o pessoal vai me ver entrando e saindo, né? Vai ter motivo para isso. E aqui uma coisa interessante, será que Deus faz acepção de pessoas? Você que está assistindo a gente aí. Porque parece que Deus escolheu uns, né? Um tal de Enoque, para andar com ele, um tal de Elias, um tal de João Batista, e parece que você foi rejeitado, né? Deus ele não faz acepção de pessoas, porém a Bíblia relata que ele tem os seus amigos íntimos. Quem são os amigos íntimos de Deus? São aqueles que dedicam mais tempo a estar com Deus. Então eu vejo essa tenda específica como um ponto de encontro, que talvez seja o seu escritório. Você que tem uma correria grande, talvez seja o ônibus, seja o metrô, seja o banheiro da sua empresa, seja um pé de manga da sua casa, um pé de goiaba, um pé de acerola, um tapete. Então Deus diz assim, eu quero que você venha se encontrar comigo aqui. E para a maioria, a igreja é um ponto de encontro. Perfeito. Nos cultos, né? E o interessante é que todo mundo assistia, né, pastor Jadson? Eles se posicionavam, eles até ficavam em silêncio para ver o que ia acontecer com Moisés ali. Imagina você naquele momento, o que seria a primeira coisa que passasse na sua cabeça, pastor? Deus é um Deus de estratégia. Deus não faz nada à toa. Tudo é intencional no Senhor. Tudo é intencional. Amém. Os que mais próximos são do Senhor recebem privilégio do Senhor. E privilégio aqui não tem que ver com prosperidade, com bênçãos estratosféricas. Não é disso que a lição está falando. Embora Deus também na sua palavra diga que abençoaria todos os seus filhos, mas para algumas bênçãos viriam especial. Mas o assunto aqui é o seguinte, os maiores amigos do Senhor são aqueles que se dedicavam, ou que se dedicam até hoje, a ter mais tempo com o Senhor. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais amigo de Deus você fica. Diferente do ser humano, que, bom, a gente não consegue administrar 10 grandes amigos. Se eu te convidasse a pensar aqui agora nos seus maiores amigos, estou falando de amigo de verdade, que você conhece pelo nome, que você sabe quem são os filhos, que você vê periodicamente, que você conversa periodicamente. A maioria de nós diria que temos amigos que não vê há um ano, mas quando se encontra é um baita de um reencontro. Deus, ele não se limita a isso. Quanto mais seres humanos quiserem se tornar os melhores amigos do Senhor,
vai se tornar. E o passo é relacionamento. Então, quando Moisés, de maneira inteligente, entende do Senhor isso, ali no verso 7 do capítulo 33, e a gente não sabe exatamente quantas vezes por semana, por mês, por ano, Se era todo dia, se era todo né? dia. Qual era a frequência? O que eu sei é que ele aproveitava todas as oportunidades para estar na presença de Deus. Aí é que está o pulo do gato, sabe? Ele não vacilava com a oportunidade que tinha de estar mais perto do Senhor. Bom, o povo todo percebia, o povo todo via, as pessoas o consideravam diferente por conta disso. A glória não era para Moisés, mas a glória de Deus. Moisés, como líder do povo, que estava sendo naturalmente lapidado para atividades maiores, queria ter dos seus liderados a referência de que a última palavra era de Deus. O coração de Moisés aqui não estava em lugar nenhum querendo a jactância, querendo orgulho para ele. Olha, tá vendo? Venham ver, o Senhor está falando comigo. Como fez em outras situações, outros personagens bíblicos. Olhem, tá vendo? Eu estou andando nas águas porque o Senhor me deu o privilégio. Não. A conversa de Moisés aqui era, eu sou limitado, eu já disse que eu não sei falar, eu já disse que o povo não acredita no que eu vou dizer, mas quando o Senhor se manifesta, o povo crer. Detalhe é o seguinte, você que está nos ouvindo, não perca as oportunidades diárias de estar na presença de Deus. Como bem disse o pastor Osmar, pode ser no ônibus, pode ser no seu escritório, pode ser no seu quarto. Eu ainda conjuro vocês assim a estabelecer momentos específicos para estar na presença de Deus, a reservar o seu tempo com Deus, porque aí se torna melhor amigo do Senhor. É esse o detalhe. Eu vi nesse momento da lição que, tipo, toda a narrativa da lição são encontros especiais de Deus encontros especiais de Deus com o povo dele, né? Uhum. Começou lá, obviamente, com o nascimento de Moisés, quando Joquebede vai lá, separa Moisés, põe no rio, e eu acredito que Deus conduziu, né, o cestinho até ali onde estava a filha de Faraó. Depois a sarça ardente, que a gente estudou na lição, né? Aquele momento grandioso, espetacular, né? Sobrenatural, que nunca aconteceu na história bíblica ou na história desse mundo, mas aconteceu no momento que Deus chama Moisés, né? As pragas do Egito, enfim, tudo foi sobrenatural. Mas o ordinário, como o pastor Jadson falou, a gente não sabe os dias, né? Quanto tempo, de quanto em quanto Deus se reunia com Moisés. Porém, a gente sabe que ele buscava Deus para tomar as atitudes ordinárias, né? Preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. O que eu faço, Deus? E ele foi muito beneficiado por isso. Não porque nesse momento de Moisés, ele está vivendo o auge da conexão dele com Deus. O auge na perspectiva humana. Ele entendendo, cara, eu nunca fui tão próximo de Deus. A gente sabe, pelo decorrer da história, o quanto Deus ainda utilizou Moisés. Sim. Mas naquele instante, Moisés reconhecia que necessitava de um nível mais elevado de estar na presença do Senhor. Não simplesmente porque ele não compreendia as tarefas que o Senhor tinha para ele ali. Ele já sabia. Ele já liderava o povo, ele já compreendia como era severo aquilo. No entanto, como ação primária, Moisés reconhecia a impotência dele. Quanto mais impotente ele se considerava, mais dependente de Deus ele se tornava. Nessa hora, Anderson, é que Deus oferece para Moisés coisas extraordinárias. Foi nesse contexto que o Senhor estabeleceu e deu o decálogo para Moisés. Foi nesse momento que o Senhor deu a ele a possibilidade de se tornar um líder melhor. Foi aqui nesse momento que o Senhor deu orientações de como construir o tabernáculo. Claro. Quanto mais próximo de Deus. Gente, isso é uma lição preciosíssima. Quanto mais me sinto incompetente, mais dependente, mais utilizado por Deus eu sou. E exatamente a isso. gente pode ter um marco assim meio equivocado. A gente pensa num Moisés convertido a Deus na sarça. Mas não é assim. Ele antes já tinha escrito o livro de Jó e o livro de Gênesis, antes da sarça. No momento Então dele de isolamento. ele já tinha um relacionamento com Deus. Só que ele não conhecia, talvez seja a sua situação, quais eram os caminhos de Deus. Os planos.
né? Se é para libertar, Deus deixa Deixa comigo. eu tomar conta. Então, ele disse, não, Senhor, eu quero, ele vai fazer o pedido, né? Eu quero conhecer os teus caminhos, porque eu estou andando, estou batendo cabeça, não está dando certo, mas eu estou gostando dessa caminhada com o Senhor no deserto. Aqui, nesse lugar reservado aqui, o Senhor é diferente, o Senhor é manso, o Senhor é humilde, E o ele Senhor é bom. apresenta isso. Né? Então me diga Por onde aí, devo andar? qual o caminho? Isso. Como é que eu chego lá? Não tem coisa melhor, meu jovem, ou a senhora, ou o senhor que esteja me assistindo aqui. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Outro texto diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu entendo quando esse pedido de Moisés, em alguém que passava agora se a sarça já foi um chamado para estar perto. Sim. Os milagres foram para o povo? Foi, o mar se abriu para o povo, sim, mas se abriu para Moisés. Deus estava transformando a vida de Moisés. Então, essa tenda e esse pedido de se mostrar os caminhos, a vontade de Deus, para quê? Com um objetivo, para que eu possa testemunhar acerca do Senhor. Não é à toa, Anderson, Oi, que o Senhor usou 40 anos Isso, eu ia falar para exatamente. desconstruir os 40 anos de preparo que Moisés tinha. Moisés foi ensinado o quê? Bom, se é para resolver o problema, vamos para a força. Você é Eu poderoso. sou o general do exército. Vamos arrebentar, se tá, vamos matar, vamos resolver. Filho, aí Deus chama e fala assim, filhão, não. Não é por É esse aí. caminho. O caminho, você vai se arrebentar. Eu tenho outros caminhos para você. E é aí que o Senhor apresenta. Moisés só vai perceber que ele está no caminho errado quando ele começa a se aproximar de Jesus. Essa perspectiva, ela é inversamente proporcional. Quanto mais eu me afasto do Senhor, mais eu acho que eu posso, menos eu dependo. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, menos eu posso, mais eu dependo. E a gente vê uma transição, porque assim, a gente vê, Deus falou com Moisés de várias formas, a gente já viu isso, viu na lição, algumas lições anteriores, que Moisés e 74 pessoas foram, né, ter com Deus no cume do Monte Sinai. A gente vê isso, só que agora há uma transição. Pelo menos foi assim que eu entendi e vejo, que Moisés queria falar assim, tá bom, a gente tem um relacionamento, mas agora me mostra a tua glória. Eu fico imaginando esse momento, porque que ser humano, tirando Adão e Eva, né, que viviam na glória de Deus, tirando qualquer ser humano que depois do pecado que pôde pedir isso para Deus, né? A gente vê os heróis de todas as épocas falando com Deus, Deus falando com eles, profetas, enfim, mas é nesse momento que Moisés tem a ousadia, eu falo, de falar assim, me mostre a tua glória. Aí eles dois sobem para o monte. Não, perdão, Moisés sobe para o monte, se encontra com Deus lá. Deus fala, eu vou te mostrar a minha bondade. Deus marca o encontro, né? Marca não vai o ser aqui encontro. não, vai ser em Vai ser tal lá lugar no- e você fica ali. E eu vou te mostrar a minha bondade. E essa é a pergunta que eu faço para vocês agora. A glória de Deus e a bondade de Deus, né? Qual é a semelhança? Se é igual? O que a gente alcança nisso? O pastor Jadson começou a responder, né? Moisés foi faraó, cabeça de faraó por 40 anos. Sim. Não foi difícil tirar Moisés do Egito. Difícil foi tirar o Egito de Moisés. Perfeito. Porque Jetro chega e está faraó lá, atendendo no alto da pirâmide, atendendo todo mundo, não, vem, centralizando tudo. Moisés ainda não Então, tinha entendido esse Moisés a sai liderança de um dele. conceito de idolatria tremendo. O panteão de deuses egípcios são 2.000 deuses. Aí Moisés, assim, e o Senhor é quem? Primeiro ele já perguntou o seu nome. Porque todo Deus que eu conheço tem nome. Qual é o seu nome? Porque eu tenho escrito sobre o Senhor, mas qual é o seu nome mesmo para eu botar aqui? Depois assim, sim. E Faraó é o sol. Faraó e o Senhor, a sua glória. E Moisés tira tudo da cabeça de Moisés. O meu é bondade. Eu vou revelar a minha bondade para você. Aí você tem uma pincelada do conflito. Onde Satanás acusou Deus no céu de que ele era o quê? Tirano, ditador. Aí Deus aproveita para dizer, eu sou bom.
que é a definição bíblica de Deus. Deus é amor, é a minha essência. E é a bondade de Deus que conduz Moisés ao arrependimento. Que mais na frente, Romanos, Paulo vai dizer, é a bondade de Deus, é o amor de Cristo que me constrange. A bondade de Deus. Então, imagina quem sou eu e Moisés, né? Moisés não sabia o que ele estava pedindo. Já imaginou se eu pegar meu celular agora, vamos dar uma tecnologia. Senhor, eu quero que o Senhor ligue para mim agora numa chamada de vídeo. Irmão, a chamada de vídeo é morte certa, irmão. Porque a glória vai aparecer aqui e você não é perfeito, como Adão era, para suportar a glória. E é por isso que os ímpios vão morrer, porque não foram transformados. E é por isso que os salvos vão viver, porque é Coríntios 15, 50, 1 Coríntios. Então, não dá para ver. Então, Deus é assim, você vai ficar naquele cantinho lá, eu vou passar. Mesmo no cantinho, eu vou colocar minha mão para dar uma quebrada na glória. Arrepia, né? Pode pensar. E aí você vai me ver de costa, porque se você me encarar, você morre. Ainda não é o momento. Agora, quando Moisés ressuscita, Ele vê. aí ele vê. Pastor Osmar, se me permite dizer, se eu peço uma chamada de vídeo agora do céu direto para mim, quando o senhor discar o botão lá, o meu telefone arrebenta aqui. Nem não, completa. satélite. O satélite estraga, não funciona. Veja que coisa maravilhosa. Algumas lições, né, importante disso. Primeiro, a misericórdia de Deus é tão absurda. A sua bondade, que é o seu caráter, Ellen White comenta assim, a bondade de Deus é o seu caráter. Deus é amor, Deus é bondade. Por bondade e por misericórdia, Moisés, eu não vou deixar que você me veja. Eu sou tão bom com você que eu vou colocar a mão para dar essa quebrada, né? Da luz, o foco. Moisés, não dá, filho. Você não sabe o que você está me pedindo. Ainda ali, já tínhamos passado da sarça ardente, já tínhamos passado de vários encontros. Ainda ali, Moisés não tinha, por definitivo, a compreensão de quem ele era e de quem é Deus. É absurdo, porque o pedido dele é absurdo. Como assim ver a glória de Deus? É impossível ver a glória de Deus. Mas uma coisa me chama a atenção, e está aqui o meu grande desejo de vida, minha grande razão de sonhar com a volta de Jesus. De todas as muitas coisas que a gente vai fazer no céu, de todas as frutas gostosas que a gente vai comer, de rever os amigos que morreram, os passeios maravilhosos que a gente vai fazer. Nada me apetece mais, Anderson, do que imaginar que eu verei Jesus face a face. Amém. Oxe, isso O pedido que Moisés fez, que se reverbera em nós, olhar Jesus face a face. é inimaginável. Né? Eu acho que eu vou, no primeiro momento, tá? Eu vou ser transformado, então eu já vou ser um camarada mais sossegado, porque eu sou bem agitado. Mas no primeiro momento, se fosse hoje, como eu sou hoje, Osmar, eu acho que eu ficava paralisado, sabe? A glória não vai me consumir, porque eu já estarei glorificado, transformado por Jesus. Mas contemplar a face de Cristo, olhar nos olhos do Senhor assim, mirar nos olhos, é um privilégio, é uma dádiva que eu considero que nós não devamos abrir mão por absolutamente nada. O relacionamento com Deus aqui possibilita que eu receba o toque de Cristo, que eu sinta Cristo. Mas o relacionamento com Deus aqui me fará olhar Jesus face a face. Essa é a maior promessa que um ser humano pode querer experimentar, olhar Jesus face a face. E assim, só pra gente terminar, nosso tempo já tá indo, tem tanta coisa ainda que a gente podia falar, mas isso eu acho que é muito importante. Depois desse encontro com Deus, como o pastor Jadson disse, ele foi transformado, Moisés foi transformado. Sim. E assim como acontece com a gente depois do batismo, ou quando a gente está recebendo o estudo daquele, começa a crescer um calor dentro da gente, a gente quer participar disso, quer fazer parte do céu, ou seja, quer Jesus na nossa vida hoje. E Moisés começou a apresentar isso para as pessoas, né? Como ele tinha sido transformado. Ou seja, ele tinha, depois de ver a glória, entender a bondade de Deus, ele conseguia transmitir isso para o povo de Deus.
só uma curiosidade, né? Ele tinha que até colocar um véuzinho, né, no rosto. E ele não percebia, né? E ele não percebia, O exatamente. povo se assustava e ele não entendia. Aí ele até tinha que alguém- pôr para não criar tanto pânico assim. Mas só para a gente comentar isso e a gente encerra falando sobre isso, a bondade de Deus transformou Moisés. Assim como pode me transformar, pode transformar em qualquer momento da nossa vida, quem está nos assistindo também. E isso reverbera ao ponto de transmitir para as pessoas o Jesus que você agora acredita. Perfeitamente. Né? Porque você foi batizado, você faz parte agora do povo do céu. Isso realmente pode ser dito que hoje ainda acontece isso, pastores? É interessante que quando Moisés sai do Egito, que chega em Midian, que ele ajuda a sua futura esposa, que ele briga já na pegada dele. Ele já sai brigando com o meu irmão, não, sai todo mundo aqui. Quando ela chega em casa mais cedo, o pai, o que aconteceu que você chegou mais cedo? Ela disse, um homem egípcio me ajudou. Isso. É assim a descrição Ele que ela descreve. faz. Ele chega em Midian, egípcio. Pelo comportamento, brigando todo mundo, tal. E Moisés era o libertador. Ele chega como egípcio. Pega Pedro. Pedro, olha o testemunho de Pedro. Assim como Moisés não percebia que o rosto dele resplandecia, Pedro também não percebeu. Ele chegou de noite, Jesus está sendo julgado, ele ficou quieto lá. Mas o rosto dele resplandecia. Você é um deles. Você fala como ele. Você não percebe. Seu rosto está brilhando. Então aqui nós temos duas questões antagônicas. Primeiro, se você não testemunha, você não pode ser reconhecido como um egípcio. No falar, no vestir, no beber, no comer, no negociar. Então tem cristão que parece egípcio. Perfeito. Né? E tem cristãos que não percebem que eles já estão testemunhando. E, sabe, Pedro ficou arrasado, ele pensou que tinha fracassado. E Jesus, não, você não fracassou. Está aqui, vamos, é o processo, você está no processo. Então a gente tem que entender que Deus revelava a sua glória através de Moisés, porque Moisés conseguiu, através da bondade de Deus, entrar em intimidade com ele. E Pedro já estava em intimidade com o Senhor, mas era um pecador. E a gente tem que entender esse potencial, né? Duas experiências interessantes que a gente pode fazer do teste aqui. Primeiro, se você que me ouve aqui agora é adventista, é cristão, não de berço, mas um dia viveu uma vida sem servir a Jesus e passou a servir. Experimenta olhar a sua foto. Experimenta contemplar algumas fotos de antes da sua conversão e olha para você agora. A sua fisionomia é absolutamente outra. Eu já fiz essa experiência com algumas pessoas. Eu tive a alegria de, ao nascer, a minha família já ser cristã. Mas os meus pais não, a minha mãe não. E a gente compara algumas fotos para perceber a ideia. Segunda experiência. Experimenta hoje, ou no dia, melhor dizendo, que você acordar agitado, corrido, e que você não gastou tempo orando, lendo a Bíblia, testemunhando com intimidade com Deus, e vai para a rua, volta, reflete como foi seu dia, nas tomadas de decisões, no trato com as pessoas, e compara isso com o dia em que você acordou com tempo, em que você orou, meditou. Você vai perceber inequivocamente que o dia em que você não teve tempo com Deus, o seu rosto, entre aspas, não transpareceu esse brilho da presença do Senhor. A proximidade com Deus, o brilho de Moisés ao descer do monte, é óbvio, resultado do contato com Deus, resultado da intimidade com Deus, da amizade com Deus e do poder de Deus em nos utilizar e nos transformar simplesmente com a presença dele. Como diz o texto, busque a Deus em primeiro lugar todos os dias e tudo o que você precisa vai ser acrescentado será pelo acrescentado. poder de Deus. Amém. Amém. Pastor Osmar, termina para nós com uma oração, por favor. Santo Deus, amado Pai, tudo o que nós queremos é te conhecer pessoalmente. Paulo diz, da mesma forma como somos conhecidos. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor já está operando em nós. Amém. Que de alguma forma nosso rosto já resplandece. Não somos as mesmas pessoas. A nossa vida está sendo transformada. Ajuda-nos, Senhor, a testemunhar da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia a todo mundo, para que todos te conheçam, todos te aceitem e naquele grande dia todos te vejam. Amém. Fique conosco, nos abençoando. Agradecemos pelo estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, pastor Jadson. Eu que Obrigado, agradeço. pastor Meus Osmar. abraços. É maravilhoso estudar a palavra de Deus. E você que nos assistiu, lembre-se, Deus quer estar sempre ao teu lado, ter uma intimidade com você. Busque a Ele. Faça isso diariamente. E nos vemos no próximo Estudo Central.